Olha, eu escuto isso com muita frequência no meu consultório. Pessoas que chegam dizendo: Olha, minha vida até que vai bem, mas eu estou cansado de um jeito meio estranho. Isso aí não é burnout clássico, não é depressão clara, é uma outra coisa. Eles dizem: é como se eu tivesse que me esforçar demais para continuar sendo quem eu sou. Quando alguém diz isso, eu já sei que o problema não é o conteúdo da vida, e sim a forma. Toda época, né, cria seus monstros. Mas a nossa faz algo um pouco mais sofisticado. Ela acaba criando monstros funcionais. Gente que funciona perfeitamente às custas de quê? De si mesmo. Hoje eu quero falar de metamorfose. Não como escolha estética, mas como aquilo que acontece quando o corpo percebe antes da cabeça que assim não dá mais para continuar. Olá, sou o Ney Pelizon, psicanalista, e aqui eu vou trazer um vídeo que vai ser muito importante para mim, porque vamos falar das metamorfoses e as metamorfoses da vida. E vou trazer um pouco das referências que são importantes para mim, que são referências na arte que me levaram a me ajudar no meu processo pessoal. E enquanto psicanalista também vou dar alguns exemplos clínicos, algumas coisas que acontecem na minha clínica, para poder compartilhar com vocês de uma forma honesta e quem sabe poder ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, seja lá quem são. Eu não vou conseguir iniciar esse vídeo se eu não falar sobre o grotesco um pouco. Quando a forma começa a falhar. O grotesco ele não é o feio, e sim um momento em que a forma entra em colapso. O grotesco aparece quando algo sai do lugar. Não porque é errado, mas porque não cabe mais. Não é o exagero. O grotesco, ele trabalha numa frequência, e vou dar alguns exemplos simples para vocês compreenderem. Quando um sorriso entra fora de hora, quando um corpo começa a exagerar, quando uma emoção fica grande demais para ser suportada, ou para a própria situação. A psicanálise diria uma coisa mais ou menos assim: quando a história que a gente conta sobre nós mesmos não se sustenta mais, o corpo começa a falar. E na clínica isso aparece o tempo todo. Ah, eu tenho crises de riso em momentos sérios, meu corpo trava quando eu preciso falar alguma coisa, eu explodo com pessoas que eu amo. O grotesco não é o excesso, por acaso. É o excesso porque não houve espaço antes. Quando alguém chega trazendo um sintoma muito estranho, muito corporal, muito exagerado, geralmente não é ali que está o problema. O grotesco é o corpo tentando dizer algo que nunca teve lugar na história daquele sujeito. Na arte, isso vira imagem, mas na vida, isso vira sintoma. Queria trazer para vocês aqui um conceito na filosofia que chama o corpo sem órgãos. E ele não é um conceito assim tão distante. Ele aparece na clínica o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Uma paciente me diz: eu não quero morrer. Eu só queria parar de funcionar por um tempo. Isso é um corpo sem órgãos.
não é exatamente um desejo de morte. É um desejo de suspender uma função. Uma função paterna, materna, de irmão, de bom trabalhador. Essa ideia da psicanálise, da filosofia, de um corpo que pede para parar de funcionar, não é para parar de viver. É para parar de se render, para parar de agradar, para parar de performar. E o corpo sem órgãos não é um corpo sem partes. É um corpo que se recusa a funcionar do jeito que te mandaram. O Deleuze e o Guattari vão dizer, é um corpo que diz: eu não sou uma máquina de produzir, gozar ou se render. É um corpo dizendo: eu não aguento mais só ser isso que esperam de mim. E toda metamorfose radical flerta com esse corpo sem órgãos. Eu gostaria de trazer agora a referência de um filme, A Substância, com a Demi Moore. E sabe quando você tem aquele senso comum de que quando uma pessoa cortou o cabelo, ela mudou radicalmente o seu visual? Isso significa que tem alguma coisa para mudar ou já mudou na pessoa? Nesse filme da Substância, isso é levado para um outro nível. O corpo, ele vira realmente um laboratório. E não por vaidade, mas sim por desespero mesmo. Eu quero falar alguns pontos chaves importantes para mim nesse filme. O ideal da imagem é um ponto chave. Superego contemporâneo, ou seja, seja melhor, seja mais, seja outro, seja jovem. Biohacking, performance, Ozempic, que seja. Hoje dá para a gente dialogar com muita coisa. Esse biohacking está vindo com uma força tremenda e cada vez vai ser maior, né? As pessoas já se alteram quimicamente há muito tempo, mas agora a ciência vai transformar esses corpos de verdade. A substância, esse corpo, ele vira um projeto. E todo esse projeto ele cobra uma eficiência no final das contas, né? Nesse filme, tudo gira em torno do corpo. E desse corpo melhorado, mas melhorado para quem, né? Quando a vida vira cobrança demais, a gente tenta consertar o que está mais perto. E normalmente é o corpo. O grotesco surge quando o corpo tenta escapar desse lugar de produto nesse filme. O corpo é um produto. Mas e quando o corpo não tenta melhorar, né? Ele simplesmente aprende a obedecer. Eu vou trazer para vocês aqui um jogo que chama Inside, uma obra-prima dos videogames. Eu sei que as pessoas não estão muito acostumadas com essa mídia, mas eu faço questão de trazer para cá, porque há coisas que estão acontecendo no mundo dos games que o pessoal devia dar um pouco mais de atenção. Psicanalista não joga videogame, só fica lendo livro, né? Como é que funciona o Inside? O Inside, você controla um menino, né? Que foge de guardas e de cães num mundo totalmente distópico e sombrio. O que começa, né, como uma fuga frenética evolui para uma infiltração em um complexo de pesquisa totalmente bizarro, onde experimentos de controle mental e biotecnologia desafiam a ética. O final é amplamente debatido por ser um dos momentos mais surreais e chocantes da história dos videogames. A narrativa ambiental não tem uma linha de texto ou fala. A história é contada através do que você vê ao fundo e do que você faz. O visual é todo minimalista, uso de cores frias com toques estratégicos de vermelho que criam um ponto quase hipnótico na sua ação. A maneira como Inside comunica sua narrativa sombria e mecânica sem palavras é um triunfo do game design moderno. Inside é um jogo que fala porque ali não tem sujeito. Inside parece um pesadelo silencioso.
É uma criança que é empurrada, são corpos em séries e um ambiente totalmente industrializado. O monstro no final, ele não é um corpo sem órgãos. Ele é um corpo totalmente falhado. O monstro final do jogo não é malvado. Ele só continua e rola, e rola, e rola. Vou trazer uma vinheta clínica que pode expressar um pouco como acontece na vida real isso. É quando o paciente diz: se eu parar, tudo desmorona. Mas eu acredito que nada disso não seria possível se não tivesse nascido em Praga um sujeito chamado Kafka. Então, bora para outra referência. Na clínica, Kafka aparece toda semana. O sujeito diz o seguinte: se eu falhar, eu não sirvo mais. Ou minha família depende de mim. A metamorfose, ela não cria o problema, ela revela. Sob uma perspectiva psicanalítica, a metamorfose de Francis Kafka pode ser lida como uma manifestação física de um corpo psíquico decorrente de um superego familiar esmagador, onde Gregor Samsa, exaurido pela função de provedor, ele escolhe, inconscientemente, a regressão ao estado de um inseto para escapar de uma realidade totalmente alienante. Gregor Samsa não vira inseto por acaso. Ele vira porque não havia outra linguagem possível. Sabe qual que é a tragédia ali? É que mesmo assim, mesmo sendo um inseto, ele se preocupa em chegar no trabalho. Eu não podia deixar de trazer o Goya para cá. Na sua fase negra, depois de desistir de explicar o mundo, o Goya pinta. Os monstros ali, eles não assustam, eles testemunham. É o retrato de um mundo onde a razão falhou e o corpo ficou sozinho. O Goya, ele pinta depois que todas as ilusões já caíram. E o mundo, sem amparo, ficou sem amparo simbólico. O horror é sem catarse. Os monstros de Goya não vêm de fora. Eles são o que sobrou quando a civilização falha. Bem, esse vídeo está ficando um pouco mais sombrio do que eu gostaria, portanto, eu vou trazer algumas referências um pouco mais solares para isso aqui. Mas com metamorfose, monstros e grotesco. Vamos para o próximo. Monstros S.A. Agora eu vou trazer uma referência um pouco mais pop, um pouco mais solar aqui pra gente, um pouco mais Disney Pixar da vida, né? Agora, deixa eu te mostrar uma versão mais educada das coisas que eu tô falando aqui. É uma versão assim onde os monstros existem, mas eles trabalham com crachá, né? Monstros S.A. da Pixar. Que beleza. As pessoas confundem um pouco qual que é a grande mensagem desse filme e eu vou mostrar para vocês. Ali os monstros, eles não assustam porque querem, eles assustam na verdade porque é o trabalho deles, né? E tem uma explicação simples no filme, né? Que a energia e é o que a matéria-prima que eles têm vem do medo, né? E todo monstro tem uma meta que ele precisa atingir com medo. O mais interessante aqui é que o monstro ele não assusta as crianças, né? É que o monstro, no final das contas, ele tem um chefe. E aí isso complica um pouco a situação. Deixa eu fazer uma conexão com a psicanálise aqui, sem muito jargão. Na psicanálise, isso é muito claro, né? Quando o monstro precisa cumprir alguma função, algo dá errado, né? Quando o medo vira recurso, a emoção vira matéria-prima. Um exemplo do cotidiano que a gente pode trazer é quando o trabalho começa a adoecer as pessoas, né? Quando você começa a transformar a angústia em performance,
quando você usa o próprio desgaste da vida como combustível. Hum. Uma das coisas mais geniais desse filme, a parte que eu mais gosto, na verdade, é quando eles descobrem que o riso gera muito mais energia que o medo. Não é fantástico isso aí? O filme diz muito sobre essa forma leve de como a gente pode levar a vida. E como o sistema estava organizado totalmente errado, né? Os monstros exploram o medo até perceber que aquilo os adoece. Muitos pacientes não são monstruosos, né? Eles só estão presos em alguma função errada. Quando a função muda, o corpo respira. Falando em respiro, eu vou trazer para vocês agora um homem, o camaleão do rock, que ele transformou a angústia em metamorfose. O grande David Bowie. Agora, nem toda metamorfose ela termina ou pode terminar em colapso. Algumas viram criação. E o David Bowie ele encontrou uma saída que poucos conseguem enxergar. Ele transforma esse colapso em arte. Ele sublima. E sublimar é muito importante nesses mundos atuais. Em vez dele se perder, ele criou várias, mas várias versões de si mesmo. Cada personagem era uma forma diferente dele respirar. O Bowie, ele não fugia do monstro. Ele dava nome para ele e subia no palco. Ele se transformava, o grande camaleão do rock. Utilizava o quê? A estética enquanto defesa. O Bowie, ele criava um corpo sem órgãos provisório. Um corpo que pode mudar sem se autodestruir. Ele não elimina o monstro. Ele negocia com ele. Bem, em resumo, em substância, o feminino está como status social. No Inside, o corpo obedece até virar uma massa. O Kafka, não há saída e esse corpo acaba colapsando. O Goya, quando nada disso acontece, os monstros ficam. Em Monstros S.A., a função muda e aí esse monstro consegue respirar. E o Bowie, ele cria uma própria forma de existir. Na clínica eu aprendi uma coisa bem simples, que o corpo, ele não é o primeiro a enlouquecer. Ele avisa, ele grita, ele esperneia. E talvez desmoronar não seja assim tão ruim. O pior seja talvez a gente sofrer em silêncio e seguir perfeitamente, achando que tudo vai acontecer da maneira correta. Deixe o seu joinha, o like, tudo que o algoritmo me obriga a fazer. Muito obrigado.